uma cidade cheia de belezas, localizada no estado do Pará, hoje com mais de 14 mil habitantes. A mesma possui esse nome referente a uma árvore típica da região, chamada curuá. Hoje, com 28 anos, o curuá caracteriza-se por um estilo de vida particular de seus habitantes, após passar pela emancipação e tornar-se cidade no ano de 1995. A mesma evoluiu de maneira significativa e a cada ano que se passa, as pessoas vão perdendo o interesse e a importância de conhecer a história de seus antepassados. O que se percebe é que a história de Curuá tem sido esquecida pela população. Pouco se fala sobre a importância cultural e histórica daqueles que foram os primeiros habitantes de Curuá. Nem se é o próprio histórico conta relato dos seus primeiros antepassados, os índios abarés, que viveram por aqui há mais de 400 anos. Então, os índios que viveram aqui foram os abarés, né? Barés ou abarés, né? E a vida deles era indígena mesmo. Eles tinham a vida religiosa deles era voltada para o espiritismo. Eles não tinham, digamos assim, as casas eram de palha, palhoça mesmo, não tinham intenção de ter riqueza, intenção de melhorar. Eles ouviam o que os padres capuchos ensinavam, mas não deu certo, entendeu? Porque o dogma deles, a religião deles era voltada para um outro dogma. O dogma da natureza, o dogma do espiritismo, o dogma de pessoas que poderiam estar hoje e voltar com a gente, estar amanhã e voltar com a gente de novo. Então isso daí deu para perceber que os índios, eles não se contentavam com pouca coisa, eles queriam a vida deles privada. É tanto que quando os padres chegaram, o que aconteceu? Foram catequizados, mas não aceitavam a catequese. Aceitavam, entre aspas, mas a deles era prioridade. E eles começaram a se mudar. Trabalhadores, muito trabalhadores, fizeram o furo do abaré, o furo do pajé, foi feito no braço, no muque mesmo, na garra. É tanto que esse furo do abaré aqui, cada ano que passa, morre uma pessoa. Ninguém sabe por quê, mas é um enigma da natureza, o enigma da religião deles. E no começo de Vila Curuá, as ruas eram muito desertas. Até meia-noite, você ficava na rua. Depois da meia-noite, você tinha que correr para sua casa, porque muitas assombrações aconteciam no Curuá. Batiam na sua porta, batiam na sua rede, mexiam com você. Todo mundo conta a mesma história. Um caixão que aparece na rua, na segunda rua ali, é um caixão todo de ouro, que se você passar, você não sai de lá mais. Nós tivemos também o cemitério aí, que foram enterrados padres, freiras daquela época que vinham para cá e não voltavam com a saúde que eles vinham, porque nós tivemos muito impaludismo aqui e muita malária, entendeu? Então, na época que faziam a borrifação da malária, o pessoal da malária, morria muita gente, porque o Detefon era contaminação na água de dentro do pote das famílias. A casa ficava pintada. Lá na antiga Telemar, hoje, onde é a antiga Telemar, que não é mais, foi o primeiro cemitério que existiu em Vila Curuá. E lá foram enterradas muitas pessoas, padres capuchos da piedade, freiras que vieram para cá, porque era uma catequese para que o povo indígena pudesse melhorar de vida. E eles não aceitavam isso porque ia contra os ditames da religião indígena. O que é religião indígena? É que eles acreditam no sobrenatural, no extra, e eles não aceitavam. É tanto que os padres capuchos, muitos foram embora para Óbidos. E aí a comunidade já foi para Óbidos, o Pau X. Os índios ficaram aqui ou daqui eles foram saindo? Não, eles foram saindo porque a convivência com os padres não era legal.
O índio anda nu, né? O índio tomava banho aqui, subia nu. O povo daqui do Curuá, muita gente que descia para tomar banho, subia nu com a cueca na mão. Então, eu pergunto para vocês, que hábito é esse? Indígena. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crença da sociedade curuaense são heranças diretas dos povos indígenas, como, por exemplo, hábito de andar descalço, hábito de dormir em rede, hábito de caçar, pescar, enfim, são vários os hábitos e tradições e crenças que os índios abarés nos deixaram, como, por exemplo, também a eficácia das plantas medicinais que utilizamos até nos dias atuais, a nossa tradição também em fazer cerâmica de argila, fazer bambu. Na nossa comida, hoje a base da nossa alimentação é de farinha de mandioca, você faz beiju. Então tudo isso são heranças dos nossos antepassados, que são nossos índios abarés. Agora, que tem traços indígenas ainda na população de Curuá, com certeza. Tem muita gente desconfiada de tudo. Até se você oferece alguma coisa numa hora que não é para oferecer, a pessoa não aceita. Entendeu? Por exemplo, se hoje eu te oferecesse alguma coisa, você aceitava porque a sua mentalidade é outra, a minha é outra. Mas naquele tempo não é aceitável porque a geração deles, a vida deles, dos ancestrais deles era outra. E eles respeitavam essa ancestralidade, eles respeitavam. Se eles aceitassem uma coisa que era irreal para eles, eles ofenderiam a soberania paterna lá da raça deles, da tribo deles. Houve uma época aí na escola que não ensinava, o português era ensinado através do paleógrafo, não sei se você sabe. Então, esse paleógrafo, para o povo indígena aqui, foi muito difícil. E quem ensinou esse paleógrafo, essa letra bonita, o alfabeto bonito, foram os capuchos da piedade. Eu tenho o paleógrafo, só não sei onde está, mas eu tenho. Entendeu? Então, eles não queriam aprender isso, eles queriam aprender o que era deles mesmo, a natureza deles. Se os capuchos tivessem vindo para ficar, os índios teriam ficado também. Mas houve uma grande manifestação contra o costume deles. Por exemplo, o índio não come com talher, com garfo, nem que nada. Ele come com um pirãozinho ali, né? Ele amassinha a tua comida e põe na boca e come. E a fisionomia também era diferente. Muito diferente. Eu lembro, tinha cada rosto diferente, cabelo muito liso, a feição muito centrada para você, sabe? Muito desconfiada, mas cabelo muito liso. Sempre a feição muito baixa. Eles não te encaravam assim como você está me encarando e eu estou te encarando. De jeito nenhum. Como ele estava me olhando, nem pensar. Os povos indígenas são muito mais antigos do que se conhece. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, disse que estes já habitavam tanto a região de Santarém quanto a ilha de Marajó. Historicamente, os povos indígenas vieram se destacando pela produção de cerâmica e pela agricultura, principalmente a plantação da mandioca e o conhecimento da cerâmica, corantes e compostos medicinais. Praticavam uma técnica agrícola chamada de coivara, em que promoviam queimadas para limpar a terra onde plantavam várias espécies. Tradicionalmente vivenciamos a cultura, tradições e comportamentos indígenas. Utilizamos, por exemplo, a produção e o consumo da farinha de mandioca, que hoje é cultura em todo o Pará e em grande parte do Brasil, assim como os remédios da medicina natural, ervas e banhos. No passado, os índios não paravam em um lugar por muito tempo. Na região de Curuá, estabeleceu-se a tribo dos índios abarés, que nos deixou muitas histórias e contribuiu grandemente para a formação histórica e cultural deste lugar.
Hoje ainda podemos ver resquícios, até mesmo peças esculpidas por eles, usando o barro que extraíam da natureza, sem contar a escavação dos tão famosos furos do Baré e do Pajé, que são heranças indígenas e tornaram-se símbolos do hino da cidade de Curuá. Os padres franciscanos, conhecidos como Capuchos da Piedade, instalaram-se nesta região em 1964 a Missão Baré e estabeleceram entre os índios abarés no foz do rio Curuá, onde hoje situa-se como município de Curuá. Em 1758, por ocasião de sua visita no Baixo Amazonas, o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, passando pela Missão Abaré, extinguiu-a e deu-lhe o título de lugar Arcozelos, sendo que em 1787 toda a população de Arcozelos foi transplantada para a Vila de Óbidos, vista que esta estava se extinguindo por falta de habitantes. Ficou então o lugar Arcozelos abandonado, passando a ser o local de esconderijo de negros, escravos fugitivos e outros grupos de aventureiros. O furo do Abaré facilitava a comunicação com a Vila Pauxis e o furo do Pajé servia naturalmente para a navegação com as malocas do Alto Rio Curuá e com a Missão Manema. Desta forma, podemos aceitar que Curuá herdou traços da linguagem e da cultura da Missão Abaré e da missão vizinha, e assim foi se construindo a identidade cultural curuaense, herdeira dos índios Abaré.